Olá, então boa noite, né? E espero que o som esteja bem aí. Vocês mandem aí, por favor, né? Um like se o som está chegando bem para vocês aí, ok? Boa noite aí a Val, Tonóia, a Daisy, né? Fabiane também. Boa noite. Por favor, digam se o som está saindo bem aí para vocês, tá certo? A Flávia Ribeiro, boa noite também. O Léo Ribeiro, boa noite a família Ribeiro aí. E por favor, coloque um joinha se o som está chegando bem aí para vocês, se tem alguma interrupção do som. E dentro de mais uns 4, 5 minutos a gente já dá início aí, deixar o pessoal entrar ali, que é uma live que nós vamos falar sobre a amígdala cerebral. É um módulo muito especial que nós já fizemos aí, eu acredito que são 2 turmas até hoje, mas nós temos muito mais informações agora, né, para estar passando para vocês. Elis Miquelin, Jundiaí, São Paulo. Então, a Flávia disse que o som, boa noite, né, o som tá bom, ótimo, então, isso aí, né, sejam todos muito bem-vindos. O Inato de Brusque também entrou, uma boa noite, e nós vamos agora estar, a partir de agora, conectados ali, para falar um pouco sobre a amígdala cerebral e falar, inclusive, como isso pode estar nos beneficiando, né? O que é que a gente já descobriu, o que é que isso tem a ver com as personalidades, com grupos naturais de inteligência, né? Enfim, nós vamos estar falando sobre muita coisa a respeito da amígdala cerebral e de uma forma mais assim, vamos dizer, de uma forma mais diferente, mais, pode-se dizer até evoluída, né? Lógico que algumas pessoas que ainda estão com seus paradigmas, com suas crenças cristalizadas. E falando em crenças, a gente também quer falar a esse respeito também, como essas crenças podem, né? A Flávia, né? Também, mais uma Flávia aqui que entrou, seja bem-vinda, boa noite. Então nós vamos estar falando sobre vários assuntos que podem ser impedimentos, né? No nosso dia a dia, no nosso crescimento pessoal e principalmente profissional. Então muitas dessas crenças, dessas travas, elas ficam ali no nosso instinto, né, que é o instinto humano, através do veículo, né, desse veículo fantástico, que é a amígdala cerebral, mas que muitas vezes podem nos prejudicar, tentando nos salvar, tentando nos preservar, tentando fazer alguma atitude que a gente possa se defender, né? Então, mais uma Flávia, muito bem, né? E aqui temos o Pisidrim, né? Entrou aí. Seja bem-vindo aí, boa noite para vocês aí. Então hoje é o dia das Flávias aí, ó. Temos 3 Flávias, olha só que legal, né? Sempre que a gente tem assim um monte de Flávias, tudo no mesmo instante. Então nós vamos abordar aí sobre a amígdala, que é muito importante para quem é papai, para quem é mamãe e para quem é ser humano, né? Porque a gente tem comprovado com bastante atendimentos como terapeuta holístico integrativo, né? Essa parte ali do quanto, né, a amígdala cerebral nas pessoas de diferentes formas, de diferentes, vamos dizer assim, características, podem impedir ou podem travar uma pessoa durante longo tempo, ok? Então a Paula Fabiano também seja bem-vinda aí, né? Entrou. E o Pisadir, né? Boa noite para vocês aí, sejam bem-vindos. Mais uns 2 minutinhos e a gente dá início à nossa live com o tema da amígdala cerebral, que vai trazer bastante informações para vocês, e vocês podem interagir também, fazer perguntas, né? Para quem me conhece sabe que eu sou movido a perguntas e nós estamos aqui totalmente, né, aberto a perguntas e vamos tentar responder dentro de um sentido lógico, sem sair da razão e do bom senso, como sempre, ok? O Leandro Kujawski entrou aqui, seja bem-vindo, Leandro Kujawski. E nós vamos falar sobre essas travas, sobre muitas vezes o vácuo que fica, né, em muitas pessoas, quando elas se perdem dentro de um propósito, ou não tem um propósito, ou o propósito que ela tinha não o preenche mais. Tudo isso perpassa pela amígdala cerebral, porque vamos dizer assim, é um veículo fantástico, né, para a preservação da nossa vida e para que a gente possa se sentir bem. Muitas vezes a amígdala, não é que ela vai falsear nada, ela vai ter informação antiga, né, dentro da gente, ok? A
a Fernanda, ó, Fernanda Melo Pessoa, seja bem-vinda, boa noite, de Gaspar, né? Então, a Paula Fabiane também entrou ali, né? Boa noite, seja bem-vinda. E vamos já dar início aqui à nossa live de hoje, então. Vamos lá, vocês quiserem passar para outras pessoas aí, né, que estamos ao vivo, tá certo? Para a gente realmente... E façam perguntas também. Então, como as crenças são formadas? Porque o que atrapalha a nossa vida na amígdala cerebral? Vamos dizer assim, um dos motivadores é as crenças que se cristalizam. Existem crenças que se cristalizaram em nós ou ficaram realmente condensadas, mas nós não tínhamos nem noção. Por quê? Eu até escrevi aqui um artigozinho aqui hoje, inédito, né? Como as crenças são formadas. Eu coloquei aqui: para entender como as crenças se formam, precisamos começar pelo nascimento, né? A mente de uma criança nessa fase é como um pendrive, um CD virgem, é como um HD virgem ali, né? Aberta e receptiva a todas as informações que chegam. Nesta fase inicial, a criança ainda não possui filtros, aqueles filtros racionais, para discernir o que é verdadeiro ou falso. Tudo que ela vê ou ouve e percebe é registrado como uma verdade absoluta. Eu até coloquei aqui, ó, por exemplo, eu mesmo, antes de contar aqui o que eu coloquei ali de mim mesmo, eu queria dizer para vocês que eu fui tomar um banho gelado, né? E aí, de repente, eu me lembrei que eu tinha acabado de jantar. Minha amígdala estava me avisando que minha mãe disse que jamais a gente pode jantar e tomar banho. Olha só, quer dizer, quase que eu me travo no banho. O meu estômago começou a encher. Por quê? Porque isso é uma informação que está na minha amígdala para me proteger. Porque minha mãe perpassou isso de uma forma que cristalizou essa crença que minha mãe tem de que quando a pessoa janta não pode tomar banho. Então, eu mesmo agora, antes de vir fazer a live, eu já fui vítima de mim mesmo. Como eu falo vítima? Porque vítima no sentido não pejorativo, negativo, mas vítima no sentido de você estar sentindo algo que foi passado pela sua mãe em nome do amor e que aquilo acaba sendo uma trava, porque na verdade não tem nada cientificamente que comprove que jantar e tomar banho faça alguma diferença. Não é? Por exemplo, que o estômago sabe que a gente está tomando banho, ou a temperatura de alguma coisa, de alguma forma. Então, a Marisa também entrou aqui, seja bem-vinda, né? A Vanessa também, Fischer, seja bem-vinda. A Claudinha, né? Seja muito bem-vinda também. Então, como eu falava antes, então, até tomar banho agora, isso já me deixou... Opa! Ó, isso é como se fosse um dispositivo para o nosso bem, a amígdala cerebral. Só que eu tenho avançado muito, né? Boa noite, Lígia, de Santos, São Paulo, seja bem-vinda. Então eu tenho avançado muito como terapeuta holístico integrativo, como pesquisador, como estudioso do cérebro e do comportamento humano, dessa parte do sistema nervoso, né, central, periférico, do sistema nervoso, principalmente o simpático e o parasimpático. A gente tem estudado muita coisa e observado nas pessoas que existe não é uma ligeira diferença, uma grande diferença entre as pessoas da inteligência emocional, inteligência ativa e a inteligência racional. Por exemplo, eu fui ensinado a acreditar que não se deve comer manga com leite. Então eu estava na Alemanha em 2006 e a pessoa com muito carinho me deu um sorvete, e ela é de origem italiana, mas estava há muito tempo na Alemanha. Em alemão ela disse, eu perguntei para ela o que era o sorvete, que estava muito delicioso. Aí disse assim, de mango, né? Mango, mas mango com leite. Quando ele falou manga com leite, tu vê, estava delicioso o sorvete. Aquilo já me passou um mal-estar, por conta dessa crença cristalizada de estar ouvindo o tempo todo, quando criança, que manga com leite é uma coisa que não pode se unir. Isso os antigos perpassaram. Aí é onde eu creio piamente na questão dos arquétipos de Carl Gustav Jung, que são arquétipos que são passados na nossa família. Esses arquétipos são, não estou falando aqui no âmbito de crenças populares só, mas no arquétipo do teu lar, da tua, vamos dizer assim, do que foi ensinado, do que foi passado. Então, uma outra coisa que eu anotei aqui para falar para vocês, comer banana à noite é muito perigoso. Meu avô morreu com a banana que deu nó nas tripas. Isso me deixou até... Tem filmado isso, eu só acreditei porque eu vi a filmagem. Eu comi num desses encontros ali, que foi um módulo especial da amígdala cerebral.
eu comi uma banana depois de escurecer, já era mais de 7 horas da noite. Olha só, porque durante muito tempo jamais eu comi uma banana depois que anoitecesse. Por quê? Porque foi pregado para nós que isso poderia matar, porque o nosso avô morreu por conta de uma banana que comeu à noite. Ninguém nem tem certeza se foi a banana naquela época, mas a banana foi a culpada. E isso serve como exemplo para outras coisas, para muitas outras coisas que podem gerar uma crença cristalizada, gerar um impedimento, uma trava que você vai ter e que ela está no teu inconsciente, porque ela está junto ao instinto que nós temos, que é fantástico, o instinto humano, mas só que o instinto humano, de certa forma, entre aspas, ele não é burro no sentido, mas ele foi preenchido, ele é preenchido. É por isso que a epigenética fala dessa questão de que o Dr. Bruce Lipton traz mesmo, de que casais adotaram filhos, só que o casal tinha câncer, vivia falando no câncer, o ambiente também deixou com que as crianças que são adotadas tivessem câncer. Aí você vai dizer, não, mas será que não foi também, a família deles já tiveram? Não, o mito dos genes também está ficando para trás cada vez mais. Então entraram mais pessoas aqui, deixa eu ver aqui quem entrou mais, depois da Lígia, tem uma pergunta já do Leandro aqui o Yavski, né? O Márcio Usler também, a Rose também está aqui, boa noite, né? Quem foi que entrou mais aqui? A Raíssa, olha aí, do Rio de Janeiro, seja bem-vinda, Raíssa. O Eduardo Stelling também, seja bem-vindo. Shirley, né, Kraus, muito bem, né, boa noite. Jussara Zanella também entrou, boa noite, né? Enfim, a Mari Lenfk e muitas pessoas aqui que entraram, né? E aí o Leandro já disparou ali, eu gosto de perguntas. Para subscrever os gatilhos, devemos mostrar ao instinto que aquilo não é perigoso. Olha só, Leandro Kujavski. Então, Leandro, olha só, essa questão de mostrar para o instinto, isso eu sei que é uma maneira subjetiva que você está falando, né? Mas quando a gente fala em instinto humano, a gente fala numa questão humana, completamente humana, que está ali para a preservação da nossa vida. Então a amígdala, por muito tempo, e ainda, infelizmente, por muitas pessoas ainda que num pragmatismo, numa questão sistemática, ainda coloca a amígdala só como um dispositivo de fuga, de luta e que quer preservar a nossa vida. Não, mas a descoberta que eu tenho feito, as descobertas a respeito da amígdala cerebral, e principalmente que eu tratei muitos pacientes com síndrome do pânico, com pânico, é a seguinte, e isso eu tenho comprovado já com as pessoas, né? Que, por exemplo, as pessoas da inteligência ativa têm uma ligação com o instinto muito forte, enquanto as pessoas da inteligência emocional já têm uma ligação com o instinto muito mais no campo límbico, ou seja, mais sensível também. Elas vão ser mais impregnadas desde a fase fetal. Enquanto as pessoas da inteligência racional, elas têm uma distância muito grande, principalmente aquelas que têm o campo ventral em último plano. Vocês que já conhecem o Ser Psíquico 1, da descoberta das inteligências naturais humanas, inato com THU, já tem uma noção daquilo que eu estou falando. Se você está vendo pela primeira vez esses conhecimentos, não entorte o nariz, né? Mas tente escutar, porque exatamente as crenças cristalizadas e os paradigmas fazem com que o nosso ouvido não consiga entender o que a outra pessoa está falando, porque a gente está fechado num paradigma de um livro que a gente leu, defendendo um conceito fechado, e isso pode nos prejudicar em vários momentos da vida. Quando não prejudicou no início da carreira profissional ou estudantil, vai prejudicar numa questão do relacionamento, onde as pessoas elas trazem as suas crenças, trazem os seus paradigmas, e aí há um confronto, alguém vai ter que ceder no relacionamento, e quem cede mais se prejudica mais, como sempre, né? Então vamos lá, Leandro, não é tão fácil assim pegar para subscrever esses gatilhos, porque os gatilhos fazem parte de uma proteção, ou seja, da preservação e conservação da vida. Por exemplo, eu trago aqui uma pessoa que foi assustada por conta fizeram uma surpresa e o palhaço, não disseram a ela que tinha um palhaço, a criança nunca tinha visto um palhaço. Então quando ela viu o palhaço, e aí fizeram assim com aquele negócio, que é língua de sogra, né, que chama. E aí, toda vez que alguém ela ia para o aniversário que a pessoa fazia assim, ela tinha vontade de desmaiar, por causa do susto que ela levou. Então ficou na amígdala cerebral dela. Quer dizer, ela não conseguia ver nem palhaço, nem língua de sogra. Que você sopra e ela vai esticando assim. Quer dizer, por quê? Porque isso foi muito forte, o impacto.
e o susto que levou, e o grito, e aquilo ali ficou, e ninguém na hora achou que era bobagem, sabe aqueles pais que nada, que quer na frente dos conhecidos ali, não, isso aí é bobagem e tal, mas só que para a pessoa, para a criança não foi bobagem, não é? E aquilo ficou impregnado como uma defesa. Toda vez que ela vê uma língua de sogra ou alguma coisa parecida, ela nos contou que na empresa foram fazer uma comemoração e alguém trouxe as línguas de sogra, aquilo lá começou a passar mal. É que o instinto traz aquela recordação. Então existem vários aspectos que eu tenho descoberto, tipo a memória olfativa, um cheiro me traz uma alegria, como já eu fui na casa de uma senhora e o cheiro do quarto dela lembrava o cheiro do quarto da minha vovó. Aquilo foi emoção que veio em mim. Eu não estava aquela emoção foi vindo sem eu dizer assim, vou me emocionar. A mesma coisa, um cheiro, uma coisa pode trazer uma lembrança ruim. Memória musical, uma memória de ouvido musical assim, ó, auditiva. Essa música me lembra uma coisa ruim, me lembra quando eu briguei, me lembra quando me deixaram, me lembra quando fizeram isso, me lembra quando fizeram aquilo, me lembra quando a gente passou necessidade, me lembra isso, me lembra aquilo. A música pode trazer também. Então esses gatilhos, eles vêm agora. Como é que eu vou domar esses gatilhos? Esse, Leandro Kuyavsky, é o nosso objetivo desse novo módulo da vida cerebral, que devemos começar a semana que vem, né? E vocês entenderem o que nós vamos tratar, são vários assuntos que nós vamos tratar, para que as pessoas possam, lógico que tem gente que vai precisar de terapia. Nós não vamos aqui estar prometendo que esse módulo já vai, não, muita gente já vai ficar ali, não, já estou bem melhor disso aí. Agora tem pessoas que precisam de terapia porque são algo muito instintivo. Existem alguns grupos naturais de inteligência que essa questão instintiva e a amígdala, ela é muito mais forte, que são os grupos dos ativos. Nós temos o continuador ativo e o fazedor, que é mais difícil, isso tem que ser trabalhado. Na inteligência, vamos dizer assim, emocional, nós temos ali o que é mais difícil de tirar. Por incrível que pareça, né, nós temos ali o continuador emocional e o disponível. Por quê? Porque o disponível está pensando só nos outros, e quando ele não consegue fazer introspecção para dentro dele para resolver. E no caso do controle emocional é por conta do campo mental que está longe também, e eu tenho dificuldade de resolver a mim, mas aos outros, até um amigo, eu sou capaz de aconselhar. E na inteligência racional, nós temos ali o futurista racional, que tem uma dificuldade muito grande, e o neutro racional. Um por conta de padrões, o outro porque eu tenho, crio muitos paradigmas, quebro muitos paradigmas, mas crio muito. E o outro crio muitos padrões, né? E esses padrões podem ser realmente, quando eu busco conhecimento, quando eu busco pensar sobre mim, enfrentar as minhas travas, que eu não sou capaz de ser chefe, eu não sou capaz de ter a minha própria empresa, eu não sou capaz de ter o meu próprio empreendimento, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Muitas vezes os pais, para as crianças, seu burro, não pegue dinheiro, dinheiro é nojento, e a pessoa vai crescendo com certas imagens na cabeça, com certos paradigmas, e os pais fizeram isso, ou fazem isso, né? Infelizmente, em nome do amor, né? Então vamos lá, tem outra pergunta aqui, que é o campeão. Vocês podem fazer pergunta também, né? Então nós temos aqui o Leandro Kuyavsky, né? Que pergunta que se os gatilhos da amígdala estão num nível de inconsciente, como podemos encontrar a raiz verdadeira? Exatamente, Leandro. Muitas delas estão no inconsciente, mas muitas delas estão vamos dizer assim, no subconsciente presente, que são as nossas atitudes que nós agimos ou reagimos, né? Muita gente, tem gente que nem age, reage, são reativos. Quando você se torna muito reativo e que você começa a ter consciência de que eu era muito reativa, ou eu sou muito reativo ainda, né? E nós temos consciência, e isso está no subconsciente, porque essas crenças cristalizadas, elas não ficam lá no apagão, lá num túnel, não, elas ficam no nosso subconsciente, porque todo dia, você quando tem uma crença cristalizada, ela está presente durante o teu dia. Se eu tenho uma crença cristalizada de que eu não tenho que cumprimentar ninguém, porque meu pai e minha mãe não cumprimentavam ninguém, ou eu tenho uma crença cristalizada que eu tenho que dar oi para todo mundo, eu tenho que esperar todo mundo primeiro fazer alguma coisa, então são crenças cristalizadas. Elas estão no nosso dia a dia, elas estão presentes no nosso dia. Então nós, todos os dias, desde que acordamos, a gente pode ter pensamentos positivos, escutar, mas você vai brigando. O que acontece?
A amígdala, se ela estiver muito perturbada, né, ela vai brigando com você. Você diz que vai fazer, você ensaia, mas na hora, desculpem, na hora você não consegue. Na hora você, o boicote. Ah, mas é só o diferente que tem o auto-boicote, ou só o fazedor, ou outros que fazem as coisas mais desnecessárias e urgentes e vai deixando para depois. Não, são variados grupos naturais de inteligência, cada um por uma motivação, cada um por conta de algo que está ali, e nem tudo é amígdala cerebral. O que a gente está trazendo aqui são as coisas que elas atrapalham, parecem que não vai atrapalhar, mas atrapalha. Por exemplo, uma pessoa que ela tem o hábito de manhã, porque existem os bons hábitos, existem os maus hábitos, né? Então você tem coisa que o nosso cérebro ele se acostuma. Se você guarda a tua escova de dente sempre no mesmo lugar, de manhã é no automático que tu faz isso. Mas se tu trocar a escova de lugar, já fiz isso já, trocar a escova de lugar, você fica perdido, porque você vai naquele local, porque aí é um sistema automático. Então assim também, Leandro Kuyavski, nós temos um certo automatismo dentro das nossas crenças que foi estabelecida para nos proteger. Só que essas crenças, muitas vezes, elas estão nos atrapalhando. A gente não consegue ultrapassar esta barreira que foi criada para nos proteger. É o nosso instinto. Ou, como eu falei no início aqui da live, a questão de você estar ainda na barriga da mãe, por exemplo. As crianças racionais e ativas, pouca influência vai sentir da mãe. Isso vai ser muito importante para a ciência no futuro. Mas já as crianças emocionais, eu tenho vários relatos de várias mães, de pais que nos deram que a criança da inteligência emocional pegava muita coisa da mãe, né? E influência da mãe mesmo. Enquanto as crianças, as mães emocionais, já adquiriram muita coisa do feto, do bebê, que acabava influenciando a mãe. Seja de ser mais rápida, mais devagar, seja mais lenta, seja mais proativa, seja mais sensível, seja mais chorona, né? Então tudo isso influencia bastante no nosso dia a dia. E como influencia, então não está no inconsciente total. Está no subconsciente presente, porque aquilo ela se manifesta. Basta acontecer tal coisa, se manifesta. Às vezes você tem déjà vu que vocês acham, deve ter sido de outra vida. Não, é déjà vu dessa vida, só que de criança. E eu não sei implementar para isso que aquilo que aconteceu também. Parece que eu já peguei esse copo, tem uma coisa estranha. É o instinto buscando algo paralelo que aconteceu também. Isso acontece? Acontece também. Vocês devem perguntar, tá? Só o Leandro aí, ó. Utilizar o Leandro tá se aproveitando aí, ó. Brincadeira. Utilizar o neocórtex frontal faz diminuir o contato com a amígdala. Olha, Leandro, quando eu estudei o circuito de papéis, né, e principalmente uns trabalhos de William James, que foi o psicólogo considerado a psicologia moderna, pai da psicologia moderna, e o papéis e o sistema de Broca, enfim. Quando a gente faz esse paralelo do neocórtex cerebral, que já está dizendo que é um novo córtex, que está ali elaborado muitas questões que as pessoas trazem na neurociência, da questão da memória, localização de memória, enfim, de várias coisas. O neocórtex cerebral, ele, nas pessoas que são da inteligência racional, é uma preferência de usar essa localização. E, inclusive, os caminhos cognitivos apontam para a pessoa estar usando aquilo ali. Só que o instinto não tem nada a ver com isso, não. O instinto está presente nas 3 inteligências, nas pessoas, nos 12 grupos naturais de inteligência. O que vai acontecer é que numa pessoa racional, muito pelo contrário, Leandro, eu não vou conseguir ter mais força para fazer com que o meu instinto entenda. Mas, por outro lado, se eu começo a combater essas crenças cristalizadas, esses paradigmas, eu resolvo com mais rapidez, que é o caso dos otimistas, é o caso do futurista racional, quando ele está da variação extrema. Então é o caso da variação externa. Fica tudo mais fácil de quebrar, porque o da variação externa é repetitivo, né? São coisas repetitivas, que eu tenho crenças que eu acho que é positiva, mas são degradantes, está acabando com a minha imagem, mas eu não consigo perceber isso, porque eu estou se chama a autoadmiração. O que pode prejudicar as pessoas da inteligência racional, Leandro Kuyavski, uma das coisas que eu quero que vai ficar presente nessa nova apostila, principalmente, eu já coloquei algumas coisas aqui hoje, escrevi algumas coisas ali para ficar
né? Aproveitando que a gente está um pouquinho de molho hoje, né? E de colocar ali porque, por exemplo, as pessoas da inteligência racional, elas têm que implementar dentro de si mesmo dispositivo e dizer, olha, eu ultrapassei. Então, a autoadmiração, no caso do futurista racional otimista, no próprio distante, no próprio neutro racional, a autoadmiração pode ser, inclusive, vamos dizer assim, um impedidor de eu acessar o meu instinto, porque o meu instinto também, assim como traz as travas e as crenças, o instinto também vem salvar certas situações, querendo fazer um paralelo e comparar. Só que quando as pessoas estão com autoadmiração, estão com o ego muito inflamado, elas passam por cima dessa questão instintiva que é maravilhosa, que tem todos nós seres humanos, para fazer com que a gente realmente esteja atento, né? Agora, lógico, existem os grupos racionais que têm mais desenvoltura da novidade, vai ficar sempre mais, mas não quer dizer que está longe. Eu conheço otimistas que vieram se libertar, vamos dizer assim, usar a palavra liberdade, né? Se libertar, mas estavam presos nos paradigmas familiares, doutrinários que foram passados das mães, dos pais, e para se sentir aceito, não importa se você é uma pessoa do GNI otimista ou do GNI futurista racional, são prisões que nós mesmos criamos. Lógico que algumas pessoas nos incentivaram a nos, né, vamos dizer assim, construirmos essas prisões, entre aspas, que são prisões que nós elencamos na época como algo para ser aceito. Eu entrar na do outro, ou entrar na da outra, isso acontece nos relacionamentos. As pessoas, elas querem nos colocar o seu my way, o seu jeito de ser, e o seu caminho, e a gente tem que trafegar no caminho da outra pessoa. Tem que haver o seguinte, hoje cada vez mais o mundo vai criando, né, criando igualdade. Eu acho fantástico a igualdade, né, de sexos e tudo mais, mas independente de sexo, que eu não estou falando aqui de se é feminino ou masculino, para mim não existe isso, somos seres humanos. O que existe é o respeito e você conhecer o outro te conhecer, para que você possa dizer, olha, tu pensa desse jeito, eu penso desse jeito, a gente tem que chegar como um acordo. Tu tem uma visão que eu não tenho, isso pode me ajudar, e eu tenho uma visão que você não tem, mas não no relacionamento dizer assim, não, eu penso assim, tu tem que aceitar. Isso pode criar barreiras, porque a pessoa que aceita, ela aceitou, e ela pode, dependendo se ela é uma camaleoa, um camaleão, do molde, da fusão ou da adaptabilidade, pode se adaptar de tal forma. E existe também essa parte aí, viu, Leandro Cunhaves, que todos, essa questão de você ter uma espécie de ser um camaleão, você pode aderir com mais facilidade ao seu filho, sua filha, não importa, pode aderir com mais facilidade àquilo, otorgando aquilo como realmente um modo de ser, um modo de viver, um modo de enxergar a vida. E a mais das vezes, com toda certeza, eu posso dizer para vocês que a maioria das pessoas que estão com travas e que estão com, vamos dizer assim, entre aspas, traumas, são exatamente porque elas seguiram coisas que não tem nada a ver com a sua natureza. Não tem a ver com o que é a proposta evolutiva dessa maravilha que são as nossas personalidades, as nossas diferenças, não é? Isso é o que nos constitui um ser, vamos dizer assim, um todo heterogêneo, e nós somos parte desse todo, ok? Então vamos lá. Entrou muito mais pessoas aí, né? Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. E nós vamos aí, ninguém mais pergunta mais, só o Leandro Cunhaves que pergunta. Manda sua pergunta aí sobre filho, filha, sobre essa questão das crenças cristalizadas, né? Quem tiver algum depoimento aí que sentiu quando estava grávida, que mudou, você que é da inteligência emocional principalmente, você mudou como mamãe, né? E até papai, eu tenho um depoimento que eu quero trazer num livro aí, no próximo livro, que é a questão de um pai que é tão emocional, e a mãe não era tão emocional assim, que ele acabou de certa forma influenciando também o bebê lá, que era emocional. O pai emocional, o bebê dentro da mãe que não era emocional, e a mãe influenciava o filho também, e o pai influenciava de outra forma. Isso pode acontecer também durante, né, a gestação, ok? Então eu tenho aqui também, eu até anotei algo aqui, deixa eu ver se é interessante para vocês aqui. A criação de traumas, né, e fobias, eu escrevi aqui, ó. A criação de traumas e fobias ocorre de maneira semelhante. Imagine uma criança que foi ensinada a olhar para borboletas, poderia cegá-las. Ó, isso foi uma pessoa que me falou isso. Não olhe para a borboleta, você pode cegar.
E a pessoa criou aquilo na cabeça. Então ela não olha para a borboleta. Olha quanta coisa, né? Eu já escutei, olha, como terapeuta, muitas coisas. Então, assim, vamos aqui outro exemplo, né? Poderia cegá-la, mesmo que na fase adulta ela saiba que essa afirmação não é verdadeira. O trauma pode persistir, esse medo registrado no sistema límbico e na amígdala cerebral, região que regula nossas respostas emocionais, especialmente medo e ansiedade. Pode impedir a pessoa de confrontar a situação, mesmo sabendo racionalmente que é inofensiva a borboleta, né? Interessante isso, porque as pessoas, quando não conhecem essa descoberta das inteligências naturais humanas, não faz ideia de que o nosso cérebro, mesmo sendo 1,4 kg, 1,5 kg, né? Enfim, que nós temos esse cérebro, os caminhos cognitivos não são idênticos. As pessoas da inteligência emocional, elas têm uma ligação com o campo límbico muito forte, enquanto as pessoas da inteligência ativa têm uma ligação muito forte com o cérebro reptiliano, com o cérebro réptil, com a questão instintiva é muito mais forte, a intuição é instintiva. A intuição das pessoas da inteligência emocional já é diferente, é sensitiva, é a percepção das pessoas, enquanto a intuição das pessoas racionais é uma intuição elaborada dentro de um raciocínio rápido. Então nós não vamos ter as mesmas coisas que os outros têm, nem os nossos filhos vão ser iguais a nós, né? Ok? Enfim. Acho que tem uma pergunta aí da Elis Miquelin, né? Acho que quando eu passei ali, deixa eu ver aqui. Elis, opa. Vamos aqui ver. Mas é porque o Leandro fez tanta pergunta que o da Elis, onde é que tá? Tô procurando aqui, gente. Opa, deve estar lá atrás. Elis Miquelin, deixa eu ver onde é que está a sua pergunta, Elis. Opa, Elis Miquelin. Achei aqui. Elis Miquelin, né? E os adolescentes que fazem pequenos cortes seguidos, né? Em locais escondidos, quando passa por algo que não consegue resolver, pode ser algo que ficou gravado na amígdala? Elis Miquelin, que pergunta, viu? Difícil, mas maravilhosa. Então, Elis Miquelin, eu já lidei com alguns casos, né, numa instituição filantrópica, como também como terapeuta, acabei com os psicólogos que trabalham conosco, né, da nossa equipe que eu treinei. Houve alguns casos que eles nos trouxeram, né, a própria Beatriz Krüger, muitos anos atrás, e outros. Também tive na minha família, né, tive um caso na minha família ou dois, de as pessoas Então, nós temos ali dois grupos da inteligência racional que fazem isso. Não vou estar dizendo aqui até para não criar um estigma, né, mas dentro do modo da amígdala eu vou estar abrindo isso aí também, que tem propensão para isso. São dois grupos da inteligência racional. Há apenas um grupo da inteligência ativa que faz isso, né, que eles é um auto-perfeccionismo muito forte. Até adulto mesmo, puxa cabelo, vai tirando cabelo, puxando cabelo. Tem uns que puxam do nariz, outros que puxam daqui, e vai fazendo feridas, né? E também nós temos ali da inteligência emocional, nós temos ali dois grupos, dois da inteligência racional, e temos ali um grupo da inteligência ativa que pratica esse tipo de coisa. Isso, na verdade, Elis Miquelin, o que eu tenho observado, essa questão do cabelo, da pele, de se machucar, né? Às vezes até de se cortar, isso é uma forma de retração de um sentimento muito forte, de um abuso, de um trauma, de algo que a pessoa está vivendo e que ela não quer expor para as pessoas, ela não consegue colocar para fora, ela tá se maltratando com aquilo, ela está fazendo comparações. Dentro de cada inteligência nós vamos ter uma motivação que é diferenciada, embora as pessoas coloquem todo mundo no mesmo balaio, mas isso é uma questão muito séria. E os adolescentes, houve uma fase que isso era muito forte, viu, Elis? Porque existe, não é uma questão de osmose, mas existe uma tendência, né? Uma tendência nessas questões dos adolescentes. Agora tem coisas horríveis acontecendo, que a pessoa tem que fazer aquilo, senão vai mostrar as fotos. É um pessoal assim, louco, sabe? Fazendo chantagem emocional com a questão da internet. Então, o que eu posso dizer dentro dos estudos que nós fizemos dessas
motivações das crianças, adolescentes fazerem isso, não está na amígdala, muito pelo contrário. Isso vai ficar na amígdala, né? Mas como ela já é uma adolescente, isso é mais fácil de superar. Agora, isso não vem da amígdala cerebral, isso não tem um motivo anterior para a pessoa fazer isso, e sim um motivo de um pouco tempo atrás, ou algo que as pessoas, a família, não conseguem identificar. E quando identificam, infelizmente muitos familiares querem a punição. Tem adultos que podem fazer isso, sim, da inteligência emocional. Nós temos ali um dos grupos naturais de inteligência que pode fazer isso consigo mesmo, consigo mesma. Infelizmente isso não consegue ultrapassar essa barreira. Agora, a causa, tudo tem uma causa. É exatamente isso que a medicina do futuro tem que estar observando, né? A medicina integrativa, holística mesmo, baseado nas energias de cada um de nós, baseado principalmente no comportamento psíquico diferenciado, baseado na questão alimentícia, na questão do corpo físico e principalmente do instinto, e trazendo nessas informações da amígdala cerebral, que vai fazer uma grande diferença no contexto familiar, principalmente, que é onde começa tudo, mas no contexto de estar a pessoa se conhecendo e saber como eu vou colocar aquilo para fora. Porque falar é fácil, mas é muito difícil quando a gente está vivendo essa fase de adolescentes, que as pessoas dizem que são aborrecentes. É uma fase muito difícil, uma fase que a gente quer se mostrar para o mundo, é uma fase que a gente quer ser reconhecido, é uma fase que a gente quer fazer parte de algo, a gente está ali descobrindo as sensações, descobrindo uma série de coisas, né? Umas explosões ali com a glândula pituitária, a hipófise, a epífise e aquele hormônio, muita questão de querer fazer alguma coisa, de fazer parte de alguma coisa. Em tudo isso, né, quando é coibido, ou quando aquilo é negligenciado, ou quando aquilo passa-se um trauma, uma decepção muito grande nessa adolescência, isso pode ter uma das causas das pessoas se machucarem como forma de autopunição, sabe? Como forma de resgatar algo, de se punir de alguma coisa que disse, que fez, ou que deixou de fazer, ou que queria ter feito, ou que não alcançou aquilo que deveria. E também a comparação é muito grande nessa fase de adolescentes. Isso realmente é algo que a gente tinha que prestar mais atenção, e hoje as famílias estão muito desconectadas, né, por conta de toda essa tecnologia, por conta de cada um estar olhando ali. Então isso realmente faz muita diferença na vida. Muito obrigado, Elis Miguelin. Espero ter de alguma forma ter ajudado nesse contexto, que é muito mais profundo, né? Só esse tema aí já merecia uma live completa. Então vamos lá, né? Quem quiser fazer mais perguntas aí. Leandro, aqui tem mais uma, não, né? Já respondi essa daí do neocórtex. Muito bem, pessoal, nós temos aí, aqui tem da Flávia. Então, a Flávia fala aqui, ó: eu tive uma grande influência na gestação do Gustavo. Fiquei super ativa e ele hoje, sei, é da base ativa. Tem alguma coisa a ver com a amígdala e a conexão que eu e ele temos até hoje? Então, Flávia Ribeiro, essa história eu conheço, né? Inclusive, se me permitir você, o Léo Ribeiro, pode ser um artigo científico aí que eu quero escrever no meu livro chamado O Cérebro. Eu não vou dizer o restante, que vai ser surprise, mas é muito interessante, porque, Flávio, você é uma das quinta ou sexta pessoa que nos comprovou e evidenciou que na gestação você, por ser da inteligência emocional, fazer parte do GNI que nós nominamos como disponíveis, né? Você teve uma gravidez que você teve totalmente uma performance da gravidez e tudo mais, e quando você engravidou do Gustavo, por ser da inteligência ativa, por ser uma criança que já há 5, 6 anos de idade já começou a dizer que vocês eram muito parados, e você ficou muito ativa e proativa disso aí, o que é que isso tem a ver com a amígdala cerebral? É que a amígdala da mulher é fantástica, né? Essa foi outra coisa que eu descobri, que o sistema nervoso da mulher, ele é totalmente ampliado, porque ele vem para, como co-criadora, vem expansivo demais, que é para realmente fazer a diferença de ter 2, 3, 4, 5 crianças ali dentro, né? Seres humanos que vão realmente nascer. Enfim, então aí a amígdala cerebral da mamãe, ela carrega toda uma emoção e uma ligação. Quando a mamãe é emocional, mais ainda. Imagine você que eu fazendo musculação esses tempos, e tinha uma mamãe grávida lá, né? Dava para ver que a pessoa é da inteligência ativa. Ela estava conectada em si e desconectada do bebê. Existem muitas mães que não fazem isso, não porque queiram,
É porque eu estou muito ligada nas coisas que eu quero fazer, quero terminar, e o bebê ele vai ficando ali, ó. Então, se o bebê ele é emocional, ele vai receber isso, se ele é da inteligência emocional, essa carga também de ter que se cuidar, de ter que se virar, já dentro do ventre, né? E já tem aquela mãe que eu não vi na musculação ainda, essa mãe mais sensível, passando a mão na barriga, não é? Sentindo toda aquela expressão fetal dentro dela, sentindo aquilo tudo. Então, isso muda de mãe para mãe. Não existe uma mãe melhor ou pior, que a mãe é ativa, a mãe é emocional, a mãe é racional, não. É dentro da proposta natural que foi nos otorgada. Então, assim, Flávia Ribeiro, a amígdala da mamãe ali nesse sentido vai trazer exatamente o sentimento anterior. Qual era o meu sentimento anterior com o meu filho, o meu primogênito, minha primogênita? Como é que era isso? Então, eu tento trazer essa ligação, mas como eu sou da inteligência emocional, como mãe, eu vou sentir muito mais a influência do meu filho na proposta de ser da inteligência ativa, que vai impregnando naquele momento da gravidez, que são 9 meses, fantástico, às vezes 7, às vezes 8, 6, mas normalmente é 9 meses, então eu vou preenchendo a minha amígdala. Olha que coisa fantástica ser mamãe. Naquele período aquilo vai ficar, e aí vai crescer essa ligação. Não que o primeiro não vai ter ligação, que o segundo, o terceiro, não. Sempre tem aquele filho que parece que cria uma ligação maior. Até porque o Gustavo tem em segundo plano o campo límbico. Você tem em primeiro plano o campo límbico, o Gustavo tem em segundo plano o campo límbico, e há essa conexão. Enquanto o Miguel, o último é o campo límbico. Ele mesmo dentro da sua barriga, o Miguel, que é um filho que você ama muito, seu mais velho, mas ele não tem o campo límbico em primeiro ou em segundo plano para fazer essa ligação. Então também isso influencia bastante, né? Além de outros fatores que não cabe nessa live aqui falar também, que são outros fatores assim mais subjetivos, vamos dizer assim. Muito obrigado, Flávia Ribeiro, por esta pergunta, né? E por esse comentário aí também. E depois ali, né? Nós temos ali a Cris, né? Da Coraggio, né? Deve ser italiano ali. Então, Cris, aí ela fala aqui, mais as pessoas com a mesma inteligência terão igualdade na forma de pensar, agir e se desenvolver? Oh, legal, Cris. Então, Cris, olha só, por mais que eu encontrei nesses 24 países, né, que nós já tivemos a oportunidade de estar viajando, e muitos deles até morar, né, como foi o caso da Nova Zelândia e em Portugal praticamente, então, e algum período de mais de 30 dias que eu passei na Inglaterra, o que eu observei? Por mais que a Cris tenha um grupo natural de inteligência, ela tem uma personalidade, nós temos milhares de pessoas com a mesma personalidade da Cris, certo? Agora, o que vai mudar? A experiência, a criação. Se eu recebi muita liberdade da minha criação para poder eu ser criativo, para eu não ter traumas, não ter travas, tudo isso que são os impedimentos, infelizmente, em nome do amor, que os nossos papais, papai e mamãe, a cultura deles, né, a região que a gente nasceu, tudo isso influencia, viu, Cris? Agora, uma coisa eu já consigo provar em qualquer lugar e qualquer país, que você, dependendo do seu grupo natural de inteligência, você é isso que chama atenção. Aí é universal. Agora, o mesmo desenvolvimento das pessoas com a mesma personalidade, que a gente chama o mesmo grupo natural de inteligência, não quer dizer que uma vai ter, todas elas vão ter sucesso, não. Umas vão ter sucesso porque realmente as pessoas entenderam o funcionamento, deixaram com que elas pudessem ser elas mesmas. Isso tudo faz uma diferença muito grande. E do contrário, as pessoas que são, vamos dizer assim, criam os parceiros e parceiras que criam boicotes inconscientes, competitividade inconsciente, parece que o outro não pode ser mais do que eu, o outro pode ser menos do que eu. Tudo isso são muito emblemáticos, isso aí são situações, né, que evidentemente podem acontecer com determinada pessoa e com outra não, em determinado país ou em determinada cidade do país, e aí isso dá um diferencial. Nós temos as digitais que mostram que todos nós somos diferentes, fazendo parte de um mesmo grupo de inteligência, mas somos diferentes na criação, na cultura, na busca, na experiência e na vontade. E daquilo que também nós recebemos vai fazer uma grande diferença. É por esse momento que nós estamos falando sobre a amígdala cerebral e essas nossas descobertas que nós fizemos e que temos comprovado com as próprias pessoas, com os pacientes, e nós estamos aqui para ser desafiados, para a gente procurar cada vez mais, né, ajudar as pessoas no sentido de elas terem menos travas e serem mais conscientes de si mesmas e de si mesmo, para que elas possam realmente encontrar uma plenitude diante daquilo que eu nasci, dos meus potenciais inatos, das minhas habilidades naturais. Desculpa.
minhas habilidades naturais, das minhas inabilidades principalmente, né? Porque as inabilidades também fazem toda a diferença. Quando eu sei, por exemplo, que eu não sou uma pessoa sensível, eu não sou uma pessoa para ter muita empatia, vamos supor, não é? Para me colocar toda hora no lugar do outro. Mas a descoberta me permite que eu sinta o que o outro sente. Aí é diferente, mas nem todo mundo da minha inteligência vai sentir isso. Não vai nem querer saber disso. Não é? Tem gente do meu grupo que eu já vi cantando assim, a ema, 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 cada um com o seu problema. E aí? Não é? Muito obrigado, Cris. Muito bom a sua pergunta. A Flávia aqui é Flávia, né? Sobansky. Olha, se não for polonês é russo. A Flávia diz assim, como entender um trauma adquirido lá na infância, que aparentemente está no esquecimento, porém atinge mesmo inconscientemente? Sim, Flávia, muito interessante. Eu tive vários pacientes, mas eu tenho 2 agora que você me recordou, que eu não vou jamais falar o nome aqui por uma questão de ética, mas um do sexo feminino, outro do sexo masculino. O que me chamou a atenção, Flávia, é que um da inteligência racional e a outra pessoa da inteligência ativa. É muito mais, comumente falando, é muito mais assim, vamos dizer, não é uma regra, não está escrito em pedra, mas é muito mais comum as pessoas da inteligência ativa, com campo mental em último. Aí você necessitaria fazer o CPSI-1 para compreender quem é você, quem são as pessoas, não sei se você já fez. Então, as pessoas da inteligência ativa com campo mental em último, as pessoas da inteligência emocional com campo mental em último, e as pessoas da inteligência racional com o campo límbico em último. Olha só, vai ser mais comum que esses traumas, essas travas, essas crenças cristalizadas, elas se coloquem de forma não explícita no meu dia a dia, que eu penso assim, não, mas elas estão em background, elas estão em pano de fundo, mais que nos ordenando em certas atitudes que a gente recusa. Você recusa aquilo porque você é o instinto que faz com que... Aí vem essa forma inconsciente. Então, você está certíssimo na sua colocação. Isso acaba também nos prejudicando. Através de uma técnica que eu desenvolvi agora, que é a TRR, né? Regressão terapia de regressão e reprogramação, que é a TRR. Regressão e reprogramação. Consciente e inconsciente, porque tem aquela que eu vou vendo, mas a pessoa não vai vendo. Eu vou vendo as coisas da infância e ela vai comprovando. Vai comprovando, é isso mesmo, a minha farda era desse jeito, a escola era desse jeito, aquilo era daquele jeito. E tem aquela que a pessoa vai junto comigo, aí depende da sensibilidade da pessoa. Não há nada de místico, é tudo muito estudado, tudo muito bem feito, com muito respeito, com muita, vamos dizer assim, com muita busca da verdade, sem nada de utopia, de querer colocar, porque cada um de nós somos seres únicos, né? Somos universos à parte. Mesmo sendo dentro de uma inteligência, não quer dizer que nós vamos ser iguais a qualquer pessoa. Então, em nossa experiência de vida, nossos pais já comprova pela questão do grupo sanguíneo, né? Da questão mesmo de nós sermos de um 23Bzão do papai e da mamãe, né? Isso já deixa com que a gente seja muito diferente um dos outros. Ok? Então esse esquecimento, porém, ele atinge o mesmo inconsciente. E outra coisa, as pessoas da inteligência ativa, Flávia, e da inteligência racional, isso passa, porque eu não quero, eu estou fazendo tanta coisa. Imagine você, se você for da inteligência ativa, você está se ocupando aqui, não vai, até vem um alerta, mas eu tenho que fazer. Da racional, eu estou ali entusiasmado com alguma coisa, aquilo também vai ficando para trás. Exatamente isso, sim. Nos prejudica sempre. Essa a nossa intenção de estar formando mais terapeutas, mais pessoas, para ajudando mais pessoas também, verificando que nós não somos iguais, mesmo fazendo parte de um mesmo grupo natural de inteligência, fica mais fácil as diretrizes, né? As informações que eu trago nessa apostila, esse caminho é assim, esse caminho é assado, e dentro desse vai ser terceira turma, a gente está trazendo bastante descobertas e novidades. Muito obrigado pelo questionamento aí. Então, Elisa aqui disse obrigada. Aqui nós temos ali várias pessoas que entraram aí, sejam bem-vindos, né? Ok?
A Flávia agradeceu. É o Cícero de Barros, lá de Caruaru, Pernambuco, meu grande amigo. Um beijo no seu coração, Cícero. Saudade de você aí, da Cida, dessa malta maravilhosa aí. Malta é como falam os portugueses, né? Desse grupo, dessa família maravilhosa. Então, um beijo aí a todos em Caruaru, Pernambuco. E aí o Giovanni aqui também, o Natan, sejam bem-vindos, né? Aí nós temos aí, entrou mais pessoas ali. E nós temos aqui a Dani, que dá o fogo, né? Ok. A Cris, né? Também, que a gente já falou. Aqui é outra Cris, não, acho que é a mesma, né? Ela diz aqui, eu que agradeço, você é fantástico. Não sou fantástico, não. Saudades da Inato. Oh, legal, eu sou disponível. Opa, obrigado. Então, sim, o disponível também, viu, Cris? Como ele tem um campo mental em último, como eu falei, das pessoas que são da inteligência emocional, com um campo mental em último, porque o disponível ele nasceu para saber o que é que meu filho precisa, meu marido, minha mulher, minha família, as pessoas. Eu sei a necessidade de todo mundo, eu consigo perceber isso, mas a minha necessidade ela fica travada. E eu conheço muitos disponíveis, pacientes meus mesmo, tanto do sexo feminino como masculino, tem essa questão de eu não perceber aquilo que está em background que está me prejudicando, exatamente, porque eu nasci para ajudar todo mundo, mas eu tenho dificuldade de me auto-observar, de me auto-perceber, porque a natureza, Papai do Céu, não me deu esse dispositivo de perceber a mim mesma, ou a mim mesmo, mas sim perceber os outros. Então, todos nós precisamos de ajuda, na verdade. Muito obrigado. Então, nós temos aqui a Campigoto, a Maristela, acabou de entrar aí, ó. É isso aí, sejam bem-vindos aí, estamos já com 51 minutos de live, poxa, olha aí o Cícero aqui, ó. Boa noite, Zé, saudades, abraço forte, abração, meu amigo, muito bom aí, estou saindo aí de 8, quase 10 dias de cama aí, né, e realmente não aguentava mais, né, e a gente ainda não está 100%, mas a gente está ficando, é assim, ó, tem que dizer pro corpo, não, estou ficando bem, estou ficando forte, não é, só que às vezes a gente acha que está ficando muito forte e tem uma recaídazinha, mas é normal, né? Isso faz parte, não é? Muito bem. Então é isso, pessoal. Olha aí, temos mais uns 9 minutos aí, 15 minutos. Vocês têm alguma coisa para perguntar mais? Não é? Temos 25 pessoas aí ao vivo e tem muita gente que tinha muito compromisso hoje, mas eu queria fazer essa live para poder realmente trazer informações. Eu tenho outro texto aqui que eu escrevi. Escrevi isso aqui hoje. Ó. Tá bem fresquinho isso aqui, eu escrevi hoje. As crenças também se formam por observação e influência social, como padrões de beleza ou valores culturais que moldam nossas percepções e comportamentos. Contudo, o impacto dessas influências varia de acordo com o grupo natural de inteligência, GNI, e com a forma como cada pessoa processa essas informações. Cada GNI reage e armazena crenças de maneira diferente, com a maior ou menor intensidade nos registros da amígdala. Então foi mais ou menos isso que eu estava falando, né? Ali, para vocês, né? Olha aí a Lígia, fica bem. Ô Lígia, preciso mesmo. Eu preciso ficar bom e bem mesmo, né? Então, esse assunto estava no novo livro. Esse assunto está no novo livro? Elis Miqueli, do lado do Zé, né? Olha, de certa forma um pouco sim, mas aqui é uma questão muito mais científica nesse sentido do JF. Então aqui, mais uma partezinha que eu escrevi hoje aqui, Elis, para vocês aí, para a Lígia, para todo mundo aí que está nos escutando. Tem minhas primas lá do Rio, ó, a Raíssa ali, filha da Kika, né? Minha primona ali, um beijo também ali pro pai, pro Henrique, para todo mundo ali no Rio de Janeiro também, que estão curtindo aí. Então, vamos lá. As 3 inteligências ativa, emocional e racional também influenciam como observamos crenças e construímos nossa matriz mental. Eu vou dar um spoiler para você bem legal aqui. Ó. Inteligência emocional, o que eu escrevi hoje aqui. Agora eu acho que eram umas 18 e pouca. Pessoas com a predominância da inteligência emocional podem absorver crenças limitantes mais facilmente quando estão relacionadas à aceitação ou rejeição. Olha só, as pessoas da inteligência emocional, né? E frases como você precisa agradar a todos, ou não chore, seja forte, podem criar uma mentalidade que valoriza a aprovação externa, dificultando a autoaceitação e gerando insegurança a enfrentar rejeições. Olha só, as pessoas da inteligência emocional. Aí eu coloquei aqui também,
Isso vai fazer parte dessa apostila, viu? Isso é um módulo que todos vocês podem fazer, não importa de onde vocês estejam, no Rio, de São Paulo, de Caruaru, de Pernambuco, de Nova Zelândia, de Portugal. Esse módulo vai iniciar semana que vem, e é a amígdala cerebral libertando alguma coisa da verdade. Agora, eu coloquei o novo subtítulo essa nova versão aí que eu estou trazendo aí, da amígdala cerebral. Então, as pessoas da inteligência racional... Cadê a dativa? Não escrevi, não? Escrevi por último, dativa. As pessoas da inteligência racional tendem a internalizar crenças que afetam sua capacidade de agir, com confiança e autonomia. Afirmações como: isso é difícil demais para você, ou você pensa demais, podem levá-los a reprimir a sua natureza analítica, ou a questionar constantemente as suas decisões, gerando um bloqueio na tomada de decisões. Eu conheço muita gente da inteligência racional que tem esses bloqueios e que vieram lá de trás, papai, mamãe, um tio, um avô, um nono, né? Opa, oma, dizendo assim essas frases, e aí isso vai incutir dentro da amígdala cerebral dessas crianças que vão se tornar adultos. E da inteligência ativa, então, vou dar esse spoiler para vocês aqui. Já as pessoas da inteligência ativa podem desenvolver crenças limitantes ligadas à sua energia e senso de realização. Comentários como: você não consegue ficar quieto, pare de se apressar, podem criar uma sensação de inadequação, tornando-os propensos a frear o seu dinamismo ou sentir-se que a sua proatividade é excessiva. Olha só, tá vendo você? Então, quem tem crianças ativas em casa, crianças racionais, emocionais, você que quer entender mais sobre suas travas, seus traumas, e quem sabe já dentro desse módulo da amígdala cerebral, você já consegue, como muita gente que fez a primeira e a segunda turma, disseram que já ali já resolveram um monte de coisas que eles achavam que não tinham. Olha, pessoas que achavam que não tinham, imagine aquelas que acham de alguma forma que eu tenho algo que me impede, que me bloqueia, que não me deixa soltar-me de mim mesmo ou de mim mesma, porque exatamente a gente trazer vocês para a realidade natural, para aquilo que eu nasci, para aquilo que todos nós somos inteligentes. Quando eu digo isso, é de forma muito verdadeira e comprovada em vários países. Todos nós somos inteligentes. O que pode acontecer é que eu estou lidando mais com as minhas inabilidades do que com as minhas habilidades naturais, com minhas aptidões naturais, com meus potenciais inatos que estão aqui, muitas vezes latentes dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, como aconteceu comigo mesmo, e porque eu tive que seguir uma profissão, seguir aquilo que era o que aparecia, era aquilo que tinha para mim, era aquilo que meus pais achavam que eu deveria fazer, era aquilo que a própria sociedade, as coisas foram caminhando para aquela forma, e você vai pegando esse caminho, essa picada, e muitas vezes isso está te prejudicando há muito tempo, mas ainda há tempo de ser feliz, sempre, todo dia, quando a gente acorda, a gente tem essa, a gente tem essa chance de renovar, de melhorar, de buscar cada vez mais aquilo que nos faz feliz, aquilo que nos faz bem. Fácil não é. Se fosse assim, todo mundo conseguiria e ninguém teria traumas, mas dá para a gente resolver com essa descoberta aí fantástica das inteligências naturais humanas e com essa descoberta da amígdala cerebral, que estudando aí vários circuitos, aí essa questão, passei quase 2 anos, tanto no curso de Harvard, sobre o cérebro e o sistema nervoso, também na Nova Zelândia, estudando bastante, pesquisando e comprovando com as pessoas. Então, eu fico muito feliz de poder realmente estudar, porque é um universo que me atrai muito, além do comportamento humano, mas principalmente a questão do cérebro, a questão das nossas, vamos dizer assim, dos detalhes que tem background por trás, dentro desse circuito maravilhoso que é o ser humano. Ok? Então, Carol Maiara, que é a Carol, olha aí, Carol. Perdão. A Flávia fala aqui também. Quando meu pai morreu, minha tia me proibiu de chorar, porque ia fazer a minha mãe ficar triste. Só fui me libertar disso quando fiz o primeiro estudo da amígdala. E hoje consigo chorar quando sinto saudade. Poxa vida, Flávia, que legal. Olha só, eu nem sabia dessa informação, porque são tantas pessoas, que fizeram ali o módulo, da amígdala, que foram 2 turmas só. Depois eu tive que viajar para fora do país, fiquei um tempo fora do Brasil. Mas eu quero reconectar aí, fechar o final do ano aí com chave de ouro, fazendo essa turma online e presencial aí da amígdala cerebral. Muito obrigado, Flávia,
você colocar ali, né, por colaborar conosco aí, compartilhar aí, isso que é tão importante para as pessoas terem uma noção do que é realmente esse módulo da vida cerebral. E a Carol aqui então. Eu tinha muita dificuldade de usar o meu emocional. Agora que consegui voltar mais para a minha base, depois de me conhecer, me entreguei no emocional. Foi até difícil para me identificar no início. É verdade. Poxa, Carol. Então, Carol, olha só, eu conheço muitas pessoas como assim, como o seu grupo é um grupo do molde, é um grupo de se entregar, é um grupo de se moldar as pessoas, pela admiração que eu tenho, eu posso usar o que Papai do Céu deu ali no segundo plano, que é esse campo ventral que você tem de resolver, de realizar, de buscar, de correr. Tudo isso eu posso ter uma auto-identificação com aquilo que eu estou me moldando, com aquilo que as pessoas esperam de mim. Mas aí eu vou perdendo também contato com a minha natureza, que é o altruísmo, que é a sensibilidade de sentir o outro, que é me sentir no sentido de que se eu estou bem, que eu gosto de fazer. Então isso é muito importante. Que bom que você conseguiu alcançar isso e não se sinta mal, porque quando eu começo a... Isso é uma fase, tá? Que eu queria dizer para vocês, que eu vou estar colocando isso no dia, né? Porque eu tenho aquela questão que eu escrevo, mas eu gosto muito mais de trazer as outras informações baseado na turma que vai estar presente online ou presencial. Então vejamos bem, quando a gente começa a entrar no nosso eixo, isso aconteceu comigo também, eu comecei a me desconhecer, porque não é que eu tinha saudade daquela pessoa que eu era, mas é que eu tive um personagem durante tanto tempo, que era um personagem, uma persona, um personagem, né? E que, inclusive, estudando a questão do inconsciente profundo de Carl Gustav Jung, Carl Rogers, entre outros grandes, né, conhecedores do inconsciente, que eu trago isso. O Zé Araújo traz isso aí, viu, Elis? Aí sim, o Zé Araújo vai trazer ali no livro dele bastante informação sobre isso. Então, estudando tudo isso, eu percebo que existe aquela questão do self, mas existe um subself, que é os caminhos que nós tratamos do que a natureza nos deu em segundo plano. E deixamos o primeiro plano, que é a nossa realidade, que é as nossas maiores habilidades, que era para estar em primeiro, a gente joga para segundo. E por conta da família, de alguém, a gente vai vivendo o que a natureza nos deu em segundo plano. Para quem já fez o Ser Psíquico 1, fica fácil de entender o que estou falando. Para quem não fez, fica aqui o convite para que você venha se conhecer. Não é mais um conhecimento, não é mais uma teoria, é algo que vem das pessoas para cá. E quem comprova essa descoberta são as pessoas. Por isso que eu sou muito feliz em relação a isso, porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Quem prova é você. Muito obrigado, Carol. Inato Bruschi, né? Crenças limitantes são o que colocaram na gente ou coisa que achamos que é certo ou não? Então, Grace Avancini, né? O Rodrigo e família aí, um abração para vocês, a Liz, inclusive, tudo. Mas assim, ó, o que é que acontece? A crença, ela é imposta pra gente, mas quando a gente é criança. Por exemplo, para mim, foi imposto, foi colocado que banana, após as 6 horas da noite, eu ia morrer. Meus irmãos, quando pegavam na banana, a gente ia comer. Não! A gente largava a banana ali, aí ficava todo mundo assim. Aí isso foi colocado, uma crença que foi colocada para mim, como verdade. Então, banana, eu nunca deixei meus filhos comer banana depois de noite também. Nem salada de frutas, se tivesse, não podia comer à noite. Não é? E botar creme de leite numa salada de frutas, leite com manga, se tivesse manga na salada de frutas, né? Então, assim, são crenças que foram colocadas para nós, cultura, família, não fez isso por mal. A família faz isso em nome do amor, para proteger. Agora, existe aí essa questão de certo, de sim ou não, a gente só vai descobrir depois. Eu dei um exemplo ali para vocês das borboletas, né, que eu escrevi ali, que mesmo depois de adulta, a pessoa disseram que a borboleta cegava, a pessoa depois de adulto, sabendo que isso não é verdade, ela não consegue, vai ter que ter ajuda para isso. Eu tenho várias técnicas que eu tenho para ajudar cada grupo, cada inteligência, eu tenho técnicas, porque você tem que usar as técnicas que combinem com essas inteligências com as pessoas. Por exemplo, se eu pegasse uma pessoa que é da inteligência emocional com a borboleta, você tem que ser bem devagar isso. Não é trazer a borboleta e pôr em cima da pessoa. Isso não vai resolver. Tem que ser tudo com técnicas. Então, as crenças cristalizadas ou as crenças impostas, os paradigmas, são coisas que também nós vamos buscar. Além da gente dar continuidade, que tem meus irmãos que deram continuidade a várias superstições que minha mãe tem. Eu não. Eu já racionalizei isso, tirei dentro de mim, não foi fácil. Mas o meu grupo é mais fácil de fazer isso, de combater. Por exemplo, a minha mãe ainda tem uma crença de que não deve olhar para a funerária.
Meus irmãos não olham. E quando eles passam na frente da igreja, eles têm que se benzer não sei quantas vezes, fazer não sei o que ali. E são coisas que criaram essas crenças para meus irmãos e eles continuam. Salvo alguns que não têm, né? Que tem um irmão que é pastor, ele não vai ter mais isso. Mas, por exemplo, eu já vi que ele calça a primeira meia esquerda, como minha mãe fazia, que a gente tinha que botar a primeira meia esquerda. Não pode botar a direita. Eu me pego fazendo isso, mas às vezes eu nem quero. Eu quero colocar a direita, mas é o instinto fazendo com que a meia primeiro que eu coloque é a esquerda. Mas isso foi minha mãe desde criança. Quer dizer, é algo que não me faz mal. Mas inconscientemente eu não consigo trocar o pé. Olha só, mas não tenho superstição nenhuma. Eu não penso para fazer isso. É automático. Tá vendo você? Tem coisa que vai virar um automatismo dessas crenças que vão se cristalizar. Mas não fico pensando, eu não coloquei o esquerdo, será que vai dar errado no meu dia? Não, jamais fico pensando nisso. Mas, mesmo racionalmente falando, uma crença ela pode ser tão forte que ela pode dominar o teu dia, ela pode dominar e deixar você inseguro ou insegura. Será que eu sempre fiz isso, agora eu não fiz isso hoje. Não vai dar certo as minhas coisas hoje. É a questão da epigenética, eu estou criando um obstáculo para mim mesma, para mim mesmo. Não, eu tenho que me renovar todo dia, dizer para mim mesmo, para mim mesma. Escutar coisas de autores, não é obrigado a ser a minha pessoa, de autores que tragam, que você se conecte. Tem pessoas que não vão se conectar com o que eu estou dizendo, porque elas têm os paradigmas, têm as suas crenças que defendem, tem um livro que defende, tem um autor que eu defendo, tem a música que eu gosto, tem a música que eu não gosto. Olha só quantos paradigmas são. Mas, por exemplo, eu fui criado numa parte do Brasil que as nossas músicas lá são totalmente diferentes das músicas que tem nos outros lugares. Mas eu fui conhecendo músicas, então eu tenho um gosto muito eclético de música. Mas porque minha mãe tem um gosto eclético de música também. Olha só, ela impregnou na gente, ensinou a gente a dançar. Mas meu irmão mais velho nunca quis. Como ele é do GNI diferente, do contra, ele nunca quis. Mas mesmo assim ele também pegou muito gosto de música que a minha mãe passou para nós, culturalmente falando. Até ele, não importa. Então isso tudo são crenças que vão se formando dentro da gente. Que não é certo, não é errado. São crenças. Agora, se vai estar certo ou errado, aí não existe certo e errado para... O que é bom para um, é certo para um, é errado para outro. Isso aí já é uma questão muito mais profunda. Obrigado, inclusive, aí, Grace, pessoal de Brusque. Elis Miquelin, valeu, pro. Já está indo embora dormir, Elis, não, né? E aqui, ó, a Zeposse, né? Ziziposse, não, né? Mondaikema. Posse, né? Zeposse. Zeni. Zeni, uau! Boa noite. Sou da inteligência ativa e ouvi isto a vida inteira e me bloqueava muito. Agora, sabendo que faz parte do meu ser, me sinto mais realizado e mais feliz. Uau! Ei, Zeni, que legal, Zeni, saudade aí, Zeni. Que bom, viu? A Zeni que, ela, né, não sei se eu posso falar aqui, ela fez terapia conosco, fez o Inato, e realmente ela é uma nova mulher, uma nova pessoa. Eu fico muito feliz de ter feito parte, né? Uma pequena parte aí nesse processo da Zeni, mas o esforço foi dela, o mérito é totalmente da Zeni. Muito bem, Zeni, uau! E ela fala aqui, ó, amei fazer o Inato, muito bom, Zeni, legal. E a Adri, né? A Adri Reis, Adriana Reis aqui entrou, já estamos aqui 1h08 de live, vocês que estão entrando agora, depois vocês podem voltar, podem assistir, a gente vai deixar gravado aí, tá certo? Vamos compartilhar aí depois. E olha aí, Alicia, super recomendo, né? Entrou aqui Eunice, hidrocoloterapia. Seja bem-vinda aí. Vamos aí o pessoal fazer hidrocolo, cuidar do intestino. Já temos 1h08 de live aí. Vocês aí, a Inato de Brusque, obrigada. Saúde a você, muito obrigado. A Zeni, eita, Zeni, é isso mesmo, né? Pode falar, a Zeni é da inteligência ativa. Pode falar, a Zeni, olha, ultrapassou barreiras ali. Inclusive, ela nem conseguia pegar peso, né? Engordar, porque ela estava muito magrinha e fazia dieta, ia para nutricionista, comia um monte de coisa. Mas foi o trabalho terapêutico, primeiro na amígdala cerebral dela que nós tratamos, depois na questão energética, que ela deu um upgrade aí e sustentou e tem sustentado. E ela tem, como ela falou mesmo ali, a Zeni, ela se conhece, ela sabe por que ela é assim, ela não dá mais ouvido às pessoas que querem, porque infelizmente, além das nossas crenças, que as pessoas nos colocam, tem gente que ainda vem fazer o quê? Vem fazer o reabastecimento da crença.
vem nos alertar, nos lembrar de algo que a gente já não quer mais, que a gente já ultrapassou. Nós estamos em outra e a gente tem que estar preparado para isso, tem que se fortalecer cada vez mais, ok? Obrigado, Zeni, aí, muito obrigado. Então nós vamos finalizar aí, gente. Aqui Nath Bruce está perguntando se podem ainda fazer uma pergunta. Pode, rapidinho, vai ser a última pergunta aí da noite, para poder a gente realmente, né, liberar vocês aí, 1h09 de live. E então, vão desculpando a tosse aí, né? Mas a gente ainda está se recuperando aí. Muito bem. Então é isso. Gente, a gente falou aí por vários assuntos, eu dei uns spoilers para vocês aqui sobre a questão da inteligência emocional, ativa e racional. E a gente falou para vocês aí bastante coisa. Até uma outra coisa que eu escrevi tanto texto hoje ali de 5 e pouca, comecei a escrever, me deu uma inspiração para escrever sobre a amígdala cerebral, que eu ainda queria dizer para vocês. Deixa eu ver aqui o que eu posso trazer para vocês. Crenças limitantes, amígdalas e o GNI, né? Isso foi também uma... Aí, já chegou a pergunta. Sobre a amígdala, grava sobre engordar, emagrecer, pois é uma sensação horrível que tenho dentro de mim. Ainda mais, isso é de infância. Sim, olha só, Grace, eu conheço pessoas que, inclusive da inteligência ativa, da inteligência emocional e da inteligência racional, que elas criaram um modelo, que é o modelo que colocaram que as pessoas tinham que ser gordinha. Quem era gordinha tinha saúde. Isso ainda tem gente que ainda tem esse... É raro, mas tem ainda essa questão. Era de outras gerações mais para trás, né? Do século passado, que tinha uma pessoa muito magra, era uma questão... E depois houve esses padrões de beleza, que a pessoa tem que ser magrinha, tem que ser enxuta, que é o padrão criado em Paris, criado na moda. O que é importante hoje não é ser gordinha nem magrinha, é ter saúde. É a pessoa se sentir bem, é a pessoa se gostar, é a pessoa saber que ela está realmente tendo saúde, tendo força, tendo vitalidade, vivacidade e viver bem. Não é viver bem consigo mesmo. A saúde, ela começa aqui mental, energética e depois física. Porque muitas vezes a pessoa tem uma saúde física muito boa, mas a mental não está bem, emocionalmente não está bem, energeticamente não está bem. Então nós somos um ser indivisível. Essa questão energia, alma, sentimento, corpo físico e energético e de alimentação é um conjunto que vai nos fazer proporcionar saúde. Mas é por esse caminho mais ou menos ali, não é? Aí nós temos aqui, ok? Espero ter respondido. Maristela Campigoto, já participei do programa da amígdala cerebral por 2 vezes e é sensacional. E é sensacional o conteúdo. Já confirmada a participação na próxima turma. Esse trabalho é fantástico, juntamente com todos os cursos. Muito obrigado, Maristela Campigoto, né? Então vai até a próxima turma aí, né? Que nós vamos ter ali, e você de longe pode se inscrever. Entra em contato aí pelo Inato aí, que as pessoas ali do Inato, a Deise, né, vai estar dando informação para você ali e dizendo para você como é que vai funcionar. E outros programas do Inato também ela já fez, né? Então hoje sou uma nova pessoa. Gratidão sempre por esse trabalho e dedicação, JF, e nos tornar pessoas melhores. Muito obrigado, Maristela, mas o esforço é de vocês. Nós podemos ser instrumentos, podemos abrir os caminhos, ou mostrar, não é? Vamos dizer assim, a gente mostrar o que tem de dentro de vocês de melhor, o que tem de habilidades, mostrar tudo isso, na terapia fazer com que a gente faça essa questão da reprogramação, de a pessoa ter consciência, de livrar as pessoas desses medicamentos que são drogas psiquiátricas, fazer tudo isso. Mas se a pessoa não quiser, se ela não se esforçar, também nós não conseguimos, porque o esforço tem que ser da própria pessoa. Então você está de parabéns também pelo esforço. Então aí é o Franco Bertelli, meu amigo Franco, entrou agora já no final, faltando 2 minutos para nós encerrarmos, desde as 20 horas que nós estamos nessa live, e a gente trouxe bastante spoilers para vocês aí da vida cerebral, né, de coisas que... Mas o Franco, eu gostaria de fazer um comentário. O Franco Bertelli é de um grupo da inteligência racional, e ele realmente teve vamos dizer assim, uma leucemia, um câncer, né? E ele hoje, além de ser professor de jiu-jitsu, ele compete, ele também trabalha gerindo pessoas, faz tanta coisa, mas o que ele fez? Ele escutou, ele se conhece e ele sabe que ele tem que estar pensando não só com otimismo, mas pensando
nas coisas boas, curtindo o que está vivendo com força, com entusiasmo, e aí onde veio essa cura aí do Franco Bertelli, que a cura na verdade é de algo que a medicina vai dizer que você está assim, mas você não se sente assim, você se sente assado, né? Não assado queimado, mas de outra forma, né? Muito legal então, Franco Bertelli, e um abraço para todos vocês aí. Agora são 21 horas e 14 minutos. Quero agradecer aí a atenção das pessoas que participaram, agradecer aquelas que vão assistir depois e que vocês não tirem, vamos dizer assim, não tirem interpretações sem conhecer a Inato, né, sem conhecer as inteligências naturais humanas, sem conhecer as nossas pesquisas, mas eu sei que toda questão que é nova, que é inovadora, ela tira as pessoas da zona de conforto, e às vezes as pessoas não querem sair da zona de conforto, seja a nível de conhecimento, seja a nível de crenças cristalizadas ou paradigmas, ou de um livro, ou de alguma coisa que eu defendo. Isso é normal e nós não vamos agradar a todo mundo. O importante é que a verdade ela seja dita e que as pessoas que já conseguem comprovar, se conhecer, se melhorar, possam seguir em frente. Então, tenham uma boa noite, um bom restante de semana para vocês, aqueles que já estão aí para o final de semana, um bom final de semana, e a gente se encontra por aí de repente. Um beijo no coração de todos e até a próxima, tá certo? Muito bem, muito obrigado a todos.